Graça e paz. Por que Deus abandonou Jesus na cruz? Mateus capítulo 27, versículo 46 diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Para entendermos esse texto, devemos voltar a Gênesis capítulo 2, versículo 17, quando Deus diz ao primeiro casal, Adão e Eva: Se vocês me desobedecerem e comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. Mais à frente vemos que Deus não falava apenas de uma morte física, mas Deus falava de uma morte física e espiritual. Espiritual porque imediatamente após o primeiro casal pecarem, eles foram expulsos do jardim, expulsos da presença de Deus, porque o texto diz que Deus descia sobre o jardim diariamente e mantinha relacionamento particular com aquele casal. Morte física porque futuramente o primeiro casal tiveram que morrer. A Bíblia Sagrada diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que a morte física é a separação do espírito do corpo do homem, porque o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. E Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que a morte espiritual é a separação do homem de Deus. Ou seja, o homem peca e o pecado cria uma barreira intransponível entre ele, entre suas orações e o Deus, porque Deus é completa, única e exclusivamente santo, irmãos. Desta forma, um Deus completamente santo, ele não tolera pecado, por isso o pecado cria uma barreira, separando o homem de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, tanto física quanto espiritual. Aí voltemos para Jesus na cruz. A Bíblia Sagrada diz que Jesus não tinha pecado, porque Jesus ele nasceu não semelhante a nós. Jesus nasceu de um milagre divino. Diz a Bíblia Sagrada que o Espírito de Deus ele cobre Maria e enche Maria do poder de Deus, e Maria engravida do Espírito Santo. E o ente santo que ela gerou foi chamado Filho de Deus, conforme descrito pelo apóstolo Lucas. Sendo assim, meus irmãos, Jesus está na cruz sem pecados, porque ele não tinha pecado. A morte não tinha poder sobre Jesus. É por isso que Jesus ele diz assim: e ele, entregando o Espírito ao Pai, morreu. Jesus ele entrega a sua vida. Mas o que é que esse texto quer nos dizer? Meus irmãos, Jesus, sendo completamente santo, exclusivamente santo, ele nunca pecou. Quando Jesus estava na cruz, ele naquele momento recebe o pecado de toda a humanidade sobre ele. Quando Jesus recebe esse pecado sobre ele, o meu pecado, o teu pecado sobre ele, esse pecado cria uma barreira e imediatamente Deus o Pai se afasta de Cristo. Quando Cristo olha para cima, ele vê Deus distante, ele não vê mais a Deus por causa do pecado do mundo que ele recebeu. Desta forma, ele diz: Deus meu, como homem, por que me desamparaste? Porque ele sentiu o pecado da humanidade. E quando Jesus sente esse pecado, ele sente a morte espiritual, que é a separação de Deus. O maior sofrimento de Cristo não foi os cravos, não foi as injúrias dos soldados romanos, as surras que ele levou, não foi as injúrias dos líderes religiosos que diziam: desce da cruz se tu és o Filho de Deus. O maior sofrimento de Cristo foi quando recebeu o pecado da humanidade e ele sentiu que o Pai se distanciou dele. No Getsemane, Jesus suou sangue, não era com medo dos cravos, não. Ele pensava na cruz, no pecado do homem, porque ele, sendo Deus santo, ele se fez pecador, se fez maldição por minha vida e por tua vida. Valorize esse sacrifício. Receba Jesus como teu Salvador. Se já recebeste, seja um crente fiel.
verdadeiro, pregue o Evangelho, viva uma vida genuína, espere a volta de Jesus, porque Ele voltará para nos buscar. Glórias a Deus.